Vamos agora no 43. Ah, órale. Ah, bueno. Va, pues. Sí, no mames. Bueno, ¿tú ya vas a entrar? Órale, no está pues. Entonces yo ahorita. Entonces digo yo que llegue a la casa. Para qualquer pessoa que se pergunte o que é grafite, fala-se de rua, de muros, de desenhos e escritos. Alguns vão estabelecer uma diferença brutal entre pichação e grafite. Outros apenas não vão gostar, repudiando com a argumentação do emporcalhamento da cidade. Com o passar do tempo, as inscrições simples feitas inicialmente pelos grafiteiros foram ganhando contornos, cores e formas. Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano. Os grafites romanos ou grafite romanos estão entre os muitos exemplos de grafites na antiguidade. Mas, além disso, também pode ser interpretados como uma demonstração de cultura popular que permeava o Império Romano ao longo de sua história. Podem ser considerados grafites qualquer marca, figura ou inscrição feita em uma superfície dura, geralmente paredes. O local onde a maior quantidade de grafites romanos foi preservado foi lá na cidade de Pompeia. Devido ao desastre que se abateu sobre a cidade, com aproximadamente 10.000 grafites tendo sido descobertos na cidade. Os conteúdos dos grafites romanos incluíam desde menções de coito sexual, recados amorosos, até poesias e trechos de obras clássicas romanas. Os grafites romanos eram, na maioria das vezes, formas de expressão popular na sociedade romana.
Isso indica que qualquer pessoa com tempo e meios poderia se utilizar do grafite como forma de expressão em qualquer espaço urbano. A variedade temática dos grafites também indica a variedade das pessoas que faziam essas inscrições. Várias profissões são mencionadas ao longo das paredes de Pompeia, dando pistas sobre quem pode ter escrito e para quem eram direcionadas. Entre elas, pode-se mencionar a presença de agricultores, artesãos, comerciantes, criadores de animais, gladiadores, prostitutas, escravos e feirantes. No mais, levando em consideração que alguns grafites em Pompeia são repetições do alfabeto grego e latino, além de contínuas repetições de vários nomes, acredita-se que essa mesma pasta de grafites tenham sido escritas não por adultos, mas por crianças como forma de exercício didático. Apesar de insultos e provocações direcionados a outras pessoas presentes nos muros de Pompeia, geralmente de forma anônima, as paredes da cidade também estavam repletas de poemas e imagens. Uma parcela considerável das imagens nas paredes de Pompeia se referia aos jogos gladiatoriais, ilustrando a luta entre os dois gladiadores, seu histórico e quem foi o vitorioso. Essas imagens estão presentes no anfiteatro, que era o local onde os jogos aconteciam. Isso se distancia da representação gráfica das elites romanas, cuja arte representava alegorias de sua religião ou padrões geométricos diversificados, decoradas no interior de suas casas. Dessa forma, as diferenças entre a arte popular e a arte erudita não estavam somente no local onde ela estava, mas também no fato de que os plebeus optavam por manifestações artísticas que retratassem seu cotidiano e lazer, enquanto a arte erudita estava associada a representações religiosas nas casas de membros da elite. O grafite também era uma forma de expressão política e, além disso, também servia como propaganda. Algumas das inscrições em Pompeia diziam respeito às eleições para edil, seja pedindo apoio da população para um candidato específico ou difamando adversários. Possivelmente de acordo com o estilo de escrita desses grafites, muitos desses foram escritos por profissionais, fazendo com que os grafites possam também serem considerados como artifício de campanha política. Apesar disso, os grafites romanos sobre política não era exclusivamente uma forma de propaganda, mas também serviam como uma crítica às políticas e aos políticos locais. Alguns exemplos desses são a caricatura de Rufo, com seu queixo e nariz proeminentes e uma coroa de louros à moda imperial. Como o grafite possuía uma dimensão popular, não era difícil encontrar material para escrever nas paredes. Apesar disso, um dos materiais mais utilizados por romanos para a prática do grafite foi o carvão. Fora isso, estiletes e pincéis também se encontram em ferramentas usadas para escrever nas paredes. A grafia dos grafites, no entanto, era consideravelmente diferente das inscrições oficiais romanas. Enquanto as inscrições oficiais eram feitas em prédios públicos e utilizavam uma linguagem erudita com as devidas abreviações, o latim dos grafites romanos era diferente, utilizando letras cursivas e, em algumas ocasiões, erros ortográficos que podem ou não serem considerados como uma característica típica no escritor em particular. Uma das questões que envolvem os grafites romanos é a sua comparação com os grafites contemporâneos. De modo geral, algumas dessas demonstrações de grafites contemporâneos acabam sendo considerados como ataques a propriedades públicas ou privadas. Por mais que as manifestações sejam parecidas, em Roma os grafites eram considerados de uma outra maneira, com seus admiradores e detratores. Plutarco foi um dos pensadores romanos que se manifestaram abertamente contra os grafites. Para Plutarco, os grafites eram obras banais de mentes simplórias que não demonstravam nenhum tipo de aspiração à transcendência e, portanto, não condiz com as atitudes ou a leitura desejada para um homem que busca a sabedoria. Já nos anos 60, na cidade de Nova York, jovens provenientes do bairro do Bronx começaram a espalhar suas marcas nas paredes da cidade utilizando tinta em spray. Desenhavam imagens de protesto contra a ordem social,
dando um início a um grande movimento de arte urbana. Um ano-chave para o grafite foi em maio de 1968, quando na capital francesa surgiu um movimento contra a cultura que usou os muros para escrever trabalhos de caráter político ou mesmo poético. O aparecimento do grafite na idade contemporânea se deu na década de 1970 em Nova York, nos Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade e, algum tempo depois, essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos. O grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em especial ao hip hop, porque esse grupo viu na arte de rua uma linguagem para denunciar a opressão e a condição desfavorecida vivida por uma minoria que tentava ter voz. Ou seja, o grafite reflete a realidade das ruas. A primeira exposição inteiramente dedicada à arte do grafite foi realizada em 1975 em Nova York, no Artists Space. 6 anos mais tarde, Diego Cortez, um cineasta e curador de arte americano, organizou outra exposição que foi importantíssima para o movimento, intitulada New York New Wave. Como já falei em outra aula, o hip hop é uma cultura artística iniciada durante os anos 70, nas partes centrais de Nova York, em comunidades jamaicanas, latino e afro-americanas. África Bambaataa, produtor musical, foi reconhecido como o criador oficial do movimento, sustentando-o em 4 pilares: o rap, o DJ, a breakdance e o grafite. Sua base se concentrava nos DJs, que criavam batidas rítmicas. Logo em seguida veio o rap, estilo musical que mistura poesias rimadas com um ritmo muito próprio em combinação com as batidas criadas. A relação entre o grafite e a cultura hip hop surgiu da necessidade de novas formas de explorar os espaços, saindo do estilo pessoal e adentrando o ambiente em que a cultura crescia. O movimento sempre prezou pelo reconhecimento e a moda tem grande importância para a performance do indivíduo. Através das possibilidades de inovação e singularidade que a moda traz, justifica-se a sua importância para a cultura hip hop, fruto da necessidade de uma população que sempre esteve colocada à margem. O grafite, então, toma lugar de veículo artístico de comunicação, sendo identificado como proveniente de todo um desenvolvimento cultural. Para a galera que muitas vezes se opõe ou seleciona o que é piche e o que é grafite, é importante pensar que quando se soma o viés desestabilizador com as mãos de uma população estigmatizada, torna-se necessária a reflexão do resultado desse processo nos dias de hoje. O picho ou o grafite muitas vezes são simplificados e suas nomenclaturas são utilizadas para definir o que é ilegal e o que é legal. A versão ilegal é mostrada como ação decorrente de violações de normas. Basicamente seria grafitar em paredes ou muros e que o dono não gostaria de receber um grafite. Normalmente acontece na calada da noite de forma rápida e objetiva. Com o grafite tomando diversos espaços urbanos, não só as ruas, em segmentos influenciadores, foi tomando uma preocupação estética muito mais forte, o que possibilitou a existência de um tipo socialmente mais tolerado. Mas é apenas no Brasil que o ato de pichar é considerado diferente do ato de grafitar. Os meios de comunicação com o tempo começaram a se apropriar da cultura e do estilo hip hop. E alguns agentes artísticos facilitaram a aceitação e a divulgação de representações que oscilavam frequentemente entre a concepção de arte e a de vandalismo. Dentre os grafiteiros, talvez o mais célebre seja Jean-Michel Basquiat, que no final de 1970 despertou a atenção da imprensa nova-iorquina, sobretudo pelas mensagens poéticas que deixava nas paredes dos prédios abandonados de Manhattan. Posteriormente, Basquiat ganhou o rótulo de neo-expressionista e foi reconhecido como um dos mais significativos artistas do final do século XX.
Bem, como falei agora há pouco, Jean-Michel Basquiat foi um artista estadunidense que ganhou popularidade primeiro como um grafiteiro na cidade onde nasceu e depois como artista neo-expressionista. As pinturas de Basquiat ainda são influência para vários artistas e costumam atingir preços altos em leilões de arte. Bem, então vamos conhecer um pouco sobre a vida de Basquiat. Ele tinha ascendência porto-riquenha por parte de mãe e haitiana por parte de pai. Desde cedo mostrou uma aptidão incomum para a arte e foi influenciado pela mãe, Matilde, a desenhar, a pintar e a participar de atividades relacionadas ao mundo artístico. Em 1976, Basquiat iniciou uma colaboração de 5 anos com seu amigo Al Dias. Os dois começaram a desenhar grafites em prédios no sul de Manhattan, assinando as obras com o pseudônimo Samo, que significa Same Old Shit. Essa definição provinha da visão que os dois jovens tinham, na qual tudo assumia uma tonalidade cinzenta, na mistura das estruturas corporativas com o meio social artístico, predominantemente branco, em que se desejavam entrar. Quando a parceria se desfez em 1979, Basquiat começou a grafitar Sam está morto no bairro do Sorro. Basquiat tinha muito medo da realidade racial desfavorável nos Estados Unidos. Esse sentimento frequentemente se apresentava em suas obras, que eram tipicamente sociais e politicamente carregadas. Suas pinturas eram altamente simbólicas por natureza e muitas vezes focalizavam no que ele via como dicotomias intrínsecas, como os ricos versus pobres, ou integração versus segregação. Os trabalhos de Basquiat incluíam tipicamente palavras ou frases curtas, e de fato algumas peças consistiam apenas da palavra escrita. Vamos ver algumas dessas obras. O grafite ingressou no país no final da década de 1970, especialmente no estado de São Paulo, influenciado pela cultura norte-americana. Vale lembrar que vivíamos um período marcado pela censura provocada pela ditadura militar. Por isso, os grafiteiros foram extremamente corajosos e transgressores. De São Paulo, a arte foi se espalhando aos poucos para outros estados do país. Vamos conhecer agora os nomes de alguns dos grandes artistas do grafite brasileiro contemporâneo? O divisor de águas entre a intervenção com imagens e as poesias textuais foi Alex Balauri. Esse artista de família italiana nasceu em Asmara, Etiópia, em 1949 e morreu em 1987, no dia 27 de março, na cidade de São Paulo. Era considerado pelos amigos como um andarilho urbano, que sem receio algum perambulava durante o dia ou madrugada adentro pelas ruas da cidade, procurando espaços e superfícies ideais para os seus desenhos. Sua primeira intervenção foi a imagem de uma bota extraída de um catálogo da fábrica de carimbo Dulcimeia Limitada. As figuras de borrachas eram impressas com anilina em sacos de padarias e supermercados. Rapidamente ele tatuou sua bota por toda a cidade. Em seguida, reproduziu diversas vezes a imagem de uma pantera negra, inspirada na história em quadrinhos Jim das Selvas, de Alex Raymond. Uma luva, televisão, jacaré de uma famosa grife, carrinho de supermercado, o anjo e o diabo de outra grife também foram imagens espalhadas pelos muros. Produzia máscaras simples com a predominância do contorno da figura
para construir imagem com elementos cotidianos, como telefones, frutas, objetos de consumo, como geladeira, rádio, cachorrinho. Mas a obra que mais se destaca na sua produção é a série A Rainha do Frango Assado, que também foi tema de instalação apresentada na 18ª Bienal Internacional de São Paulo em 1985. Sua obra foi apresentada na retrospectiva Viva Valauri, realizada no Museu de Imagem do Som, no MIS, em São Paulo, em 1998. Rainha do Frango Assado, seu variado repertório de imagens rapidamente ganhou um vasto público nos bairros da classe média paulistana, como Pinheiros, Vila Madalena e Bexiga. As grandes características do trabalho de Alex Valauri é o interesse de resgatar o passado, o apropriar-se das imagens e a reconceitualização dos significados e as intervenções no cenário urbano. Produziu silhuetas e figuras utilizando tinta spray sobre moldes e papelão. Morou em Nova York entre 1982 e 1983. Durante esse período também fez grafites nos muros da cidade. Valauri veio a falecer no dia 26 de março de 1987 e desde 1987, o dia seguinte da data do seu falecimento, o 27 de março, é comemorado pelos artistas e simpatizantes do gênero como o Dia Nacional do Grafite. Na cidade de São Paulo, a data já foi oficializada através da Lei Municipal 13.903, proposta pelo vereador Odilon Guedes e assinada em 4 de novembro de 2004. Vamos ver algumas de suas obras. Valdemar Zeidler Jr., pintor, cenógrafo, ilustrador e grafiteiro, cursa arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAUSP, entre 1978 e 1982. Em 1979, juntamente com Alex Valauri e Carlos Matucci, inicia em São Paulo um movimento de grafite. Carlos Matucci nasceu em 1958 na cidade de São Paulo. Influenciado pelos irmãos Rubens e Arthur, começou a estudar e a desenhar-se desde muito jovem, utilizando métodos tradicionais como carvão, nanquim e aquarela. Entre 1977 e 78, estudou gravura em metal com Sérgio Fingerman. Ainda em 1977, conheceu Alex Valauri e com ele realizou grafites nas ruas de São Paulo, a atividade que manteve até 1985. No início da década de 1980, começou a carreira de ilustrador, realizando trabalhos para revistas como Veja e Playboy, para também o jornal Folha de São Paulo e para editoras como Brasiliense e Companhia das Letras. Publicou ainda histórias em quadrinhos como desenhista e roteirista.
Amaral é um artista plástico multimídia e é um dos precursores do grafite paulistano. Começou a sua carreira na década de 1980, época que sofreu muito com a repressão política. Participou de um dos grupos que mais agitou o circuito artístico paulista, o Tupi Não Dá, cujos integrantes foram os primeiros a grafitar à luz do dia. Formado em artes plásticas na FAAP, suas principais obras estão em um túnel na Avenida Paulista e no Beco do Batman na Vila Madalena. O artista sofreu muito com a repressão política e foi muito perseguido pela gestão do prefeito Jânio Quadros e dependeu de um advogado da Anistia Internacional para defendê-lo, até quando foram autorizadas, durante a gestão de Luiz Erundina em 1991, os grafites. Em meio a uma ditadura que os jovens acreditavam que não durariam 2 anos, mas que perpetuou-se por mais de 20, surgiu o primeiro coletivo de arte do país. Em uma época onde as ruas estavam tomadas de medo, 3 jovens embalados pela possibilidade de conquistas democráticas começavam a repensar o espaço público, que há anos estavam tomado pela repressão militar. O Tupi Não Dá teve seu nome retirado do verso do poema de inspiração modernista de Antônio Robert de Moraes. Você é tupi daqui ou tupi de lá? Você é tupiniquim ou tupi não dá? O grupo Tupi Não Dá era composto inicialmente por José Carratu, estudante da USP, Milton Sogabe, professor da FAAP e Eduardo Duar. O grupo durou cerca de 8 anos e chegou a ter 9 integrantes, sendo apenas uma mulher, Cláudia Reis. Inovou na cena do grafite ao introduzir o giz, acentuando a efemeridade das obras, além do látex aplicado com rolinhos. Formado também predominantemente por estudantes universitários de classe média, era um grupo que se reunia pelo prazer de pintar coletivamente. Com um foco diferente do que se presencia nas ruas hoje, o grupo tinha como cerne de suas ações sempre um contexto social vinculado a espaços públicos, um constante diálogo com os poderes institucionais, sendo a arte instrumento político e a cidade seu principal suporte. Posteriores à época de artistas como Valauri, o Tupi Não Dá teve como inspirações o movimento antropofágico e também o concretismo de nomes como Oiticica, Lígia Papri e Clark. Uma tradição puramente brasileira que fez o movimento se distanciar dos padrões clássicos do grafite. É outra referência importante quando o assunto é o grafite em São Paulo. O grupo realizou performances e grafitagens pela cidade durante toda a década de 1980. Vamos ver algumas obras desse coletivo depois de uma entrevista com Círio Cozzolino, um dos componentes do Tupi Não Dá? Tudo bem? Tudo Meu nome bem. é Ciro Cozzolino. Eu participei da primeira geração do grafite, em São Paulo, com o grupo Tupi Não Dá. Então eu ingressei no grupo por volta de 86, 87. É um grupo que já existia, a gente tinha ateliê na Vila Madalena, né? E eu morei na Europa uma época, voltei e aí eu entrei nesse grupo e trabalhei durante uns 3, 4 anos, trabalhamos junto. E a gente foi meio pioneiro mesmo nas ocupações da cidade, né, em São Paulo. Então o Beco do Batman foram os primeiros grafites, foram nós que fizemos. Depois o túnel da Rebouças também a gente fez.
entre outros, né? E é isso. Eu continuo ainda nesse trabalho, fazendo, hoje é street art, hoje é pintura mural, os nomes mudaram, mas o ímpeto é o mesmo, é fazer arte urbana, arte mais democrática, uma arte que todo mundo possa ver, uma arte que não intimide as pessoas, você não precisa ir no museu para ver, você não precisa ir numa galeria, você está na rua, você está vendo arte. É isso. E a ideia de você participar, né, usar o grafite como que é uma arte, né, e uma arte de rua, por que você preferiu? Como é que você chegou assim ao ponto de falar, não, mas eu quero que essa arte seja vista por todos, né? Como que você chegou nisso? Olha, a minha formação é de artista até acadêmico. Eu fiz Faculdade de Belas Artes, né? Aí eu fui para a Europa, fiz Faculdade de Belas Artes em Paris. Mas ao mesmo tempo que rolava esse trabalho de ateliê que a gente fazia na escola, dentro da faculdade, tinha um grupo de artistas, mesmo lá na Europa, onde eu comecei, uma inquietação, né? Era o começo, era um movimento punk também, então a gente queria fazer uma arte meio de protesto também, né? Uma coisa assim, antissistema, né? Uma arte antissistema, uma arte que não fosse fechada para galeria e que as pessoas comprassem seus quadros, põem na sala. Então a gente queria uma coisa que extrapolasse isso, né? Uma arte mais rock and roll possível, né? Então a gente começou a ir para a rua mesmo. Então foi uma tendência dos anos 80, né? Nos Estados Unidos tinha o Keith Haring, o Basquiat, né? Kenny Scharf. Na Europa tinha também o de Rosat, Boarron, Combas, esses artistas todos. E nós éramos o núcleo latino-americano assim, na Europa, e a gente fez barulho lá também, mostrando o nosso trabalho. E é isso aí, a ideia é ocupar, né? Ocupar lugares vazios, ociosos. Então a gente fazia muita coisa assim do tipo, ia em prédio abandonado, então a gente pintava todo o prédio. E não tinha nenhum intuito não tinha Instagram, não tinha Facebook, a gente pintava e largava lá, não tinha essa ideia nem de registrar, porque registrar era caro, né? Fotografar era caro, você tinha que ter negativo, você tinha que revelar, tudo isso era caro para nós, para os artistas jovens. Então a gente era uma coisa espontânea, a gente ia, fazia e ia embora, né? Convidava meia dúzia de amigos para ver e tchau. E assim, no seu trabalho artístico, você tem alguma referência histórica assim do mundo das artes? Olha, a minha referência são várias, né? Eu sempre gostei das artes dos impressionistas, expressionistas, todos esses artistas que eu estudei, né? Mas da turma, assim, acho que eu gosto mais Van Gogh, eu gosto do Gauguin muito, sabe? E depois, mais tarde, eu conheci o Keith Haring, né? Eu trabalhei até de assistente para ele numa Bienal, em Paris, né? E, enfim, aí era todo um grupo de artistas jovens que tinham a minha idade, então eu me identificava com eles, né? Era o pessoal que tinha 20 e poucos anos, né? Estava fazendo arte e estava sendo reconhecido, que era uma coisa muito inédita, assim, né? Artista jovem ser reconhecido no mercado, na crítica, né? E isso foi muito legal. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz algumas exposições individuais, né? Eu fiz a parte daquela exposição que chama Como Vai Você, Geração 80, onde revelou a Beatriz Milhazes, o Daniel Senise, o Leonilson. E a gente sempre teve essa ideia de fazer ateliês coletivos, né? Então eu sempre trabalhei em grupo, nunca trabalhei sozinho, assim. Agora que eu tenho um ateliê que eu vivo sozinho, mas até nos últimos 20, 30 anos eu sempre tive ateliê coletivo. Então a gente sempre teve uma ação coletiva, né?
Então, até o grupo Tupi, antigamente chamava Tupi Não Dá, que é tudo junto, Tupi Não Dá. Hoje a gente só chama Os Tupis, né? Com Y. A ideia de trabalhar junto é uma coisa de dissolver o artista, o ego do artista, né? Porque o artista é um cara muito egóico, né? Então, você trabalhar em grupo é uma vontade de você dissolver o teu ego, né? O teu egoísmo, vai, na arte. Então, a gente pinta junto, a gente pinta 6 mãos na mesma tela, na mesma parede, e não tem uma combinação, a gente vai fazendo, é uma coisa de freestyle que a gente chama, né? Vai fazendo, um interfere no trabalho do outro, às vezes um apaga o trabalho do outro, essas coisas acontecem. Então é uma coisa que hoje até tem vários, né? Muita gente trabalhando em coletivo, né? E é uma novidade que dos 80 para cá que isso começou a acontecer, né? E assim, você trabalha com personagens. Eu estou olhando aqui as suas obras, eu estou vendo que você tem os seus personagens, alguns que você já conhece. O que é para vocês esses personagens? O que ele reflete em vocês, esses personagens? Olha, acho que para mim, eu sempre trouxe essa coisa do Walt Disney, pro meu trabalho, Hanna-Barbera. Eu passei minha infância vendo TV, né? Como todo garoto. E é uma forma de resgatar até a minha infância. Então, assim, de manter a alegria, manter aquele astral que eu tinha quando era criança. Você, né? O Picasso sempre falou que toda criança é artista, né? O problema é quando você envelhece e você tentar manter essa criança em você, né? Então, acho que a minha arte é uma busca disso, você tentar manter a criança que tem dentro de você. A partir dos anos de 1980, as atuações dos coletivos começaram a diminuir e os grupos vão se desfazendo. Com o movimento hip hop surge nos Estados Unidos pautados em uma estética radical, agressiva para os ouvidos e olhos refinados da cultura dominante. Os grafites eram realizados em prédios públicos, vagões de metrô e muros privados, assustando a população americana. Em São Paulo, a cena se deu de maneira semelhante. A primeira separação entre as letras das pichações e os grafites se dá entre as décadas de 1970 e 1980, com os escritores apaixonados pela assinatura e os artistas do stencil. A pichação como movimento vai se cristalizando em uma luta estética por espaço e comunicação entre jovens que se afirmam e pensam o território como código abstrato por toda a cidade de São Paulo. Vista de maneira negativa pela mídia, essas intervenções no espaço urbano foram se metamorfoseando para letras coloridas e impactantes. O hip hop trouxe cor e uma nova forma para as pichações. As tags Throw Up, Peace, Wild Style, 3D, Freestyle são estilos que proporcionaram outro caminho para o movimento da pichação. No Brasil, a luta pelo retorno do regime democrático se dá nas ruas, entre 1980 e 1981. Diversos líderes sindicais do ABC paulista foram presos após greves históricas. Bombas explodem na sede da OAB e no Rio Centro. Em São Paulo, a Praça da Sé é novamente invadida. O dia 25 de janeiro de 1984 estava chuvoso e cinza como seu contexto, mas isso não impediu que milhares de pessoas fossem às ruas gritando "Direta já!". Bem perto dali, na rua 24 de maio, vários jovens da periferia de São Paulo, embalados pelo break, rap e o grafite americano, se reuniam para dançar, pintar e cantar. Era um movimento hip hop em cena. Os primeiros grafiteiros atuavam principalmente no centro da cidade, local onde o número maior de pessoas pudessem visualizar suas intervenções. Os grafites realizados pelo movimento hip hop em São Paulo não podem ser pensados de maneira isolada. Algumas de suas temáticas são ligadas ao movimento. Os artistas que surgiram são muito importantes, mas por questões históricas podemos pensar em alguns artistas representantes da velha guarda do grafite, como por exemplo, os Irmãos Gêmeos, com os personagens amarelos e os bombes.
A mistura da arte plástica com o mundo do circo de uma maneira lúdica e as peculiaridades dos desenhos e letras fora do padrão de Vitti. Os desenhos livres dialogando com as letras de Tinho. Letras magistralmente desenhadas com o wide style de Binho. Graphics foi introduzido na cultura hip hop através das picapes como DJ, deu vida a seus personagens. Espeto, mais um artista que representa a primeira geração de grafiteiros do Brasil que surgiu após o fim da ditadura militar. A forma de organização dos artistas é variada, mas podemos destacar uma forma de coletivismo artístico, as crews. As crews foram e ainda são os principais locais de discussão e atuação entre artistas. Breaks, grafiteiros, DJs e MCs são coletivos artísticos que propunham intervenções em suas comunidades. Era comum encontrar oficinas de grafite, de discotecagem, rap, discussões políticas e trocas de experiências. Porém, em São Paulo, diferente de outros países, os artistas do grafite ligados ao movimento hip hop ou que se originaram dele são destacados mais pela atuação individual do que coletiva. Os estilos do grafite hip hop e as pichações começaram a ter uma demanda comercial, seja pelo mercado das artes ou pela mídia com seu apelo estético juvenil. Os coletivos e artistas que emergiram das periferias de São Paulo não se destacam somente pelas carências de seus bairros, mas pela potência de suas criações. Em 2 décadas, as artes de rua, em particular o grafite, se expandiram pelos muros do mundo e invadiram museus e galerias sofisticadas, e a capital paulista transformou-se num grande museu a céu aberto, com a vontade de se renovar espontaneamente ao sabor da criatividade individual e coletiva de um número considerável de criadores. São muitos nomes, artistas, grupos, tendências que seria impossível citar nomes sem cometer graves injustiças. A cidade possui hoje uma impressionante rota do grafite que ilustra avenidas, ruas, becos e vielas nas regiões centrais, bairros e periferias. Vamos conhecer alguns artistas que fazem parte da origem do grafite em São Paulo, mas não necessariamente vieram da cultura hip hop, que são grandes mestres do grafite. Celso Guittari, poeta do grafite. No início da década de 1990, Guittari se juntou a Maurício Vilaça, Osés Duarte, Júlio Barreto e Hilde Nilson, entre outros artistas, reforçando o time que manteve hasteada a bandeira do Dia do Grafite, tornando-se um dos seus principais entusiastas. Com intensa produção, é reconhecido como um dos artistas de rua mais atuantes e influentes nas últimas 2 décadas. Na adolescência, ele pichava com canetão, ônibus e banheiros públicos. Uma torneira com gotas enormes em forma de bola foi sua primeira piração visual. A metáfora do conta-gota continuou com as pílulas espalhadas pelos muros da cidade, já com o stencil, técnica da qual é um dos grandes especialistas. Fiel aos preceitos da pop art, Celso ressignifica os elementos da cultura de massa com uma crítica à inversão de valores expressas em personagens como TV Nauta, Homem com a Cabeça de TV e os Cabeça de Carro. Ele acredita que o seu grafite é uma crônica visual da vida urbana. Além de pintar, Guittari é historiador do grafite e educador. Publicou o livro O que é grafite? Como educador, é um dos pioneiros na realização de oficinas de capacitação em grafite. Tota, artista, cidadão, guerreiro de fé. Antônio Duque de Souza Neto é o nome da criança. Ganhou o apelido de Tota ao invés de Toninho ou Tonico, como costumam ser chamados os meninos batizados de Antônio. Ainda bem, porque Tota caiu melhor para um grafiteiro, né? Ávido leitor de histórias em quadrinhos, Tota descobriu a vocação para o seu desenho ainda garoto. Os personagens de Maurício de Souza eram seus preferidos. As aventuras da Turma da Mônica marcaram tão profundamente sua imaginação que Tota escreve poesia com as cores. Faz do muro seu papel e da rua um livro. Para ele, a cidade é uma biblioteca a céu aberto. Em cada desenho, uma história. A leitura lhe fascina. Um de seus personagens mais conhecidos é uma mulher negra que, no lugar de uma lata d'água, leva na cabeça um livro. Para disseminar a conexão da poética com o desenho de rua, tornou-se editor da revista Grafite Poético, que em 7 belíssimas edições é reconhecida como um dos projetos editoriais mais criativos e influentes da cena atual da arte urbana.
Ainda nos anos de 1980, Tota foi seduzido pelo hip hop. Engajou-se no movimento, descobriu-se negro pelas letras dos Racionais MCs, circulou pelo ABC. Participou da criação e ainda é hoje um dos principais articuladores da Casa do Hip Hop de Diadema, primeiro espaço público do gênero do Brasil. Tota é um artista transgressor. Sua maior transgressão é colocar a comunidade em lugar de destaque, mas ele não quer ser valorizado somente em função de sua origem pobre e sua condição periférica, mas pela qualidade artística. Nigas. Alexandre Luiz da Hora Silva, o Nigas, faleceu aos 21 anos em 29 de abril de 2003, nas águas da represa Billings. Antes disso, deixou uma obra que marcou o seu tempo. Nigas é pioneiro. Foi o primeiro grafiteiro que chegou à Vila Madalena vindo de uma origem social mais baixa. Também o primeiro que fez esses grafiteiros de classe média circularem pela periferia. Entre os grafiteiros e educadores que o conheciam, o veredicto é unânime. Se estivesse vivo, seria um dos maiores nomes do grafite brasileiro. Com um látex bege, rolinho e uma lata de spray marrom, ele fazia coisas incríveis, relata Rafael Calazans Pierre, o grafiteiro Highcraft, em seu escritório no Beco do Batman. Ozzy, mago pintor da Pauliceia. Osés Duarte iniciou na arte do stencil pelas mãos dupla de Alex Baulaudi e Maurício Vilaça nos idos de 1980, um dos poucos que atravessaram décadas seguintes sobrevivente como cidadão e artista competente. Utiliza o stencil como técnica, conteúdos inteligentes e irônicos de seus temas. A partir dessa ação, criou um museu de rua, galeria afetiva que exibia pelos muros obras-primas em pequenos formatos. Outro destaque divertido de sua obra é o que intitulou de Arte Ordinária, em que figuras diversas e até Jesus Cristo ganharam orelhas, o que levou a uma proliferação de mickeys pela Pauliceia. Vamos ver o que Ozzy tem para nos dizer em uma entrevista super bacana? Então, eu sou o Ozzy, sou artista urbano já faz algum tempo, há uns mais de 30 anos, sou um precursor da arte urbana. Moro e vivo aqui em São Paulo e comecei a pintar na rua por volta de 84, finalzinho de 84, começo de 85. Né? Então, assim, acompanho esse movimento de street art, arte urbana, grafite, pichação desde o começo. Então, assim, ainda estou vivo para ver essa expressão aí acontecer de uma maneira muito legal nessa cidade. E, Ozzy, por que você escolheu essa arte, o grafite? Acho que não fui eu que escolhi, mas assim, foi uma necessidade de mudar algumas coisas na minha percepção de como é a arte, né? Eu tive um contato com um cara em 1981, que esse cara ele já pintava na rua, foi um dos primeiros a ter esse insight de pintar imagem nos muros e paredes. E aí, por sorte, eu tive esse contato lá em 81, na primeira exposição que ele fez num espaço oficial, que foi lá na Pinacoteca. Nessa época eu fazia aula de modelo vivo lá na Pinacoteca. Né? Antigamente tinha essa maravilha acontecendo lá. Então, acho que eram 2 vezes por semana, e aí o cara que cuidava da oficina não, desse curso, que era o Marcelo Nietzsche, ele falou, estou com um amigo aqui que está fazendo uma exposição, quero que vocês conheçam para ter um diálogo, ter um contato. Né? Acho que quando eu entrei na sala lá, eu falei, não, eu conheço o trabalho desse cara, não sabia quem era, porque o trabalho dele era anônimo, era o Alex Ballaudi, o precursor de toda essa onda que veio depois. Então, ele começou no finalzinho dos anos 70 e atuou bastante durante os anos 80. Né? E a técnica dele era stencil. Fiquei apaixonado pela maneira como ele
tinha a habilidade de lidar com esses signos, né? E foi assim que eu tive esse contato. E aí, nessa época, eu estava como todo artista no começo de vida, né, tateando, né, tentando ver um caminho, um jeito, né? Então, tentando estudar um pouco da arte, estudar um pouco de desenho, ver como é que era isso. E aí, assim, em 84 eu já estava não com uma carreira, mas já estava tentando me enfiar no meio dos artistas e tal. Aí participava de um coletivo naquela época, e esse coletivo fez uma intervenção ali na passarela subterrânea da Consolação, que tem ali do lado do Cine, onde é o Cine Belas Artes. Aquilo ali era um lugar muito sujo, muito imundo, e ninguém passava por ali por conta do lugar ser maltratado. Como era uma passagem pública, aí a gente pediu autorização para a prefeitura para fazer uma ocupação ali naquela época. E aí foi minha estreia na rua. Mas essa vontade eu já tinha, né, de fazer coisa na rua, mas não sabia como e de que maneira fazer. Então ali por incrível que pareça, passou um maluco, e esse maluco colocou um bilhetinho no meu trabalho dizendo que meu trabalho era incrível, que eu tinha direito a fazer um evento na galeria dele. Falei, nossa, porra, que legal. E aí esse cara, ele tinha uma casa, ele transformou a casa dele num espaço cultural, isso lá em 85, acho. Foi isso, 85. Mais radical da cidade, então acontecia de tudo que você podia imaginar lá, performance, show de música, exposição de arte contemporânea principalmente, mas assim, de uma maneira bem anárquica, né? Não era nada convencional. E aí lá esse cara chamava Maurício Vilaça, era um articulador, um cara bem conhecido na época, e um grande articulador de movimentos e artistas. Aí fui lá, fiz uma exposição lá, fiz uma instalação mesmo, uma ocupação na casa, e lá conheci de fato o Alex. Aí eu conheci o Alex ali e ficamos amigos, né? E aí ele falou assim, muito legal o teu trabalho, muito bacana, mas acho que o grande barato da arte é você dialogar com as pessoas, e para dialogar com as pessoas você tem que estar na rua. Falei, se me ensinarem, eu vou pra rua, né? Como é que faz, né? E aí eu aprendi a fazer a técnica do stencil com eles, fiz assistência com o Maurício durante um tempão, né? E sabe, estava na rua, mas era uma coisa inconsequente, assim, era farra mesmo, diversão, né? Sair com os amigos, beber, fumar maconha e correr da polícia, né? Mas que nem o Alex tinha muito essa questão do ativismo, né? Você também tinha essa questão do ativismo por causa do período também. Não, sim, claro, já era uma desobediência civil, um maluco sair pintando o que não é dele. Então a gente tomava isso como uma atitude como uma desobediência mesmo do sistema, porque naquela época um artista novo como eu não tinha acesso a nada, absolutamente nada, entendeu? Ainda mais pobre, da Zona Leste, lá do Fundão, né, periférico, né? E aí acho que a gente tinha que tomar alguma atitude e tomar esse espaço, né? E o único espaço que sobrava mesmo era a rua, né? Entendeu? Então assim, mas aquilo era um problema porque a gente na época vivia ainda o finalzinho da repressão política, o sistema ditatorial tomando conta ainda, e a polícia que tomava conta da cidade era assim, carniceira, porque era a rota, era a polícia do Maluf, né? Então ainda vinha um resquício lá do último secretário de segurança, que foi Erasmo Dia, que foi um demônio, um cara, né, assim, terrível. Foi terrível esse momento com esse cara na polícia, né? Então a gente pegou esse rabinho final, eu peguei o rabinho final, né, do processo de dissolução da ditadura. Mas
se a gente não fizesse nada por uma sociedade totalmente retrógrada, né? Desconfiada, né? Acabando, tentando sair de um sistema que ninguém estava satisfeito, né? Que era esse sistema, né, de domínio pela arma, né? Pelos militares. Então, assim, qualquer atitude suspeita na rua era, sabe, né, chamados de subversivos. E a palavra subversivo, ela tinha um peso, assim, impressionante, porque desde pequeno eu ouvia falar, tem um fulano aqui na vila que é subversivo. A gente já falou assim, nossa, o cara deve ser o demônio, né? Imagina. Então eu, pelo menos, cresci com essa percepção de que ser subversivo era ser uma coisa do mal mesmo, né? Heavy. E a população naquela época tinha essa percepção, essa sensação. Então assim, vamos ser subversivos, né? Desde que seja com arte e diversão, né? Foi isso, né? Foi isso. Muita repressão, mas ao mesmo tempo a gente tinha um horizonte muito aberto, muito amplo pela frente, né? Então isso que me movia bastante. Entendi. E assim, Ozzy, como é o seu processo criativo, né, para você fazer todo o seu trabalho com o stencil? Não, então, assim, o meu processo criativo, ele passa por várias situações, né? Assim, coisas que eu acho que eu quero fazer comentário, por exemplo, uma situação, um personagem, né? Uma atitude, né? Da sociedade, porque meu trabalho ele lida um pouco com comportamento, né? E eu fico criticando, eu tento fazer uma crítica bem humorada, irônica sempre, né? De uma maneira que não fique pesada, porque a gente já vive num momento bem pesado. Mas normalmente é isso, é sempre uma maneira de eu fazer um comentário sobre um momento, uma época, uma situação, um personagem ou alguma atitude de alguém que aconteceu, ou uma atitude da sociedade, né? Um pensamento que é muito vigente. Aí eu falo, não, isso não funciona, não é assim, não é para mim. Então, meu processo é por aí. Atualmente, meu processo agora, eu voltei no tempo, estou voltando no tempo, estou tentando resgatar uma história que eu fiz em 86, que foi meio que montar uma história da arte na rua. Então, estou retomando um pouco esse trabalho. Meu trabalho agora está com muita referência sobre a arte, porque eu estou cansado, né? Chega, entendeu? Não quero ser ativista, não quero ser subversivo, não quero, sabe? Eu cansei de tudo isso, né? Então, assim, né? Mas eu não consigo dar uma cutucada, né? Então eu sempre procuro cutucar. E mesmo quando eu estou trabalhando com esses elementos da arte, que eu digo assim, a arte desde da Renascença até agora, até a arte contemporânea. Porque todo esse movimento, ele passa pela cultura humana marcando certos momentos, né? Então, assim, se você estudar a história da arte, você vai ver ali todos os movimentos que aconteceram na humanidade, eles passam por ali, fazem, sabe, a arte constrói uma história, a arte ajuda a construir essa história e dá uma base filosófica para a gente pensar sobre os assuntos, né? Mas ao mesmo tempo eu quero questionar, né? Então eu faço essa brincadeira de trazer de lá da frente para agora, para depois, para esse momento atual, fazendo crítica ao sistema que está acontecendo aí atualmente, o que acontece normalmente, né? Na forma de comportamento, principalmente dos jovens, que na verdade a minha intenção é quase didática, né? Ampliar o horizonte do espectador que não está acostumado a ver arte, a grande arte, sei lá, a arte, né, clássica, né? E trazer para a contemporaneidade, né? Trazer para agora, né? Para os dias de hoje, né?
Entendi. Então quer dizer que os seus personagens têm a ver então com um reflexo que você vê da sociedade, é isso mesmo? Sempre, sempre. Não tem, eu não consigo abstrair tanto. Eu não sou, não tenho essa capacidade de abstração, né? Eu tenho capacidade de elucubração, porque eu fico elucubrando jeitos e maneiras de misturar as coisas, né? Isso é o que eu sempre fiz. E você está falando assim que com relação ao stencil, né, os materiais, você digitaliza e passa para o papel, como funciona? Então, atualmente meu trabalho é totalmente digital. Ele é totalmente digital, mas o fazer, a maneira de fazer, ela é totalmente analógica, entendeu? Aí assim, eu desenho tudo no computador, imprimo isso em folhas grandes de plotter, ou o que seja, né? Às vezes eu mando cortar no laser, que é o jeito mais rápido de você poder trabalhar. Que hoje, por exemplo, coisas pequenas eu não consigo fazer mais na visão, né? Corte. Mas a grande maioria dos meus trabalhos é tudo cortado à mão. Então eu corto todos os stencils. E tem uns bem complicados, né? Bem complicados, que eu faço tudo na mão. Né? Então assim, é uma arte que usa da tecnologia para ser produzida de uma maneira completamente analógica, né? Então tem a mão ali, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, mas isso parece adesivo. Não, mas não é parece adesivo, é pintado. Né? Mas é que o acabamento fica tão fino, tão bom que não parece, né? Não parece um stencil tosco, né? Até quando eu quis fazer um stencil tosco, não saiu tosco. E você estava falando da história, né, da arte, você tem alguma referência com relação à história da arte? A referência que eu tenho, eu tenho assim, eu sou tão curioso que no finalzinho dos anos 90, isso foi isso, acho que em 91, não lembro agora, não me recordo se é 92, eu consegui uma façanha, eu consegui fazer o curso de História da Arte, né, pós-graduação lá na FAAP, que era uma coisa que eu queria muito entender, entendeu? Entender o que é história, o que é a história. Né? Então, assim, aí eu fiz esse curso, né? Então aprendi exatamente o que era, como é que era, entender quais eram os processos que aconteciam e terminavam acontecendo se tornando uma escola a partir de movimentos políticos e sociais. A arte caminhava para um lado, caminhava para o outro, tal. Tudo isso me interessava muito. Então, fui fazer História da Arte, fiz lá 2 anos e pouco de pós-graduação. E assim, mas não sou expert em História da Arte. Foi mais por curiosidade para poder ter fundamento no meu processo de trabalho. Sim. E assim, Ozzy, você tem os desenhos, né, um determinado tamanho, como que você faz para passar isso, para transferir isso para uma empena? Então, aí assim, o processo até que é simples, né? Porque você trabalhando com digital, você pode ampliar o tamanho que você quiser. O problema é a execução, né? A execução. Então, assim, hoje a gente tem ferramenta boa, tem acesso a tecnologia simples até. Né? Então, normalmente eu uso o plotter que tem uma boca de 90 por 200 metros de papel. Então, assim, é uma folha de papel com 200 metros. Mas aí tem uns problemas, né? Tem uns problemas que você tem que resolver. Se você ampliar um desenho para uma empena no papel de 200 metros, você não vai conseguir. Então você tem que dividir esse desenho em partes e organizar isso de uma maneira coerente e correndo o risco de pedaços ficarem com tamanhos diferentes. Entendeu? Então assim, aí é um processo técnico complicado e chato, que é sempre tudo muito chato. A técnica do stencil é chata, por isso que são poucos caras que fazem stencil. Né? Então, tem a
tem esse jeito de fazer. Então você divide o trabalho em partes menores, que também para manipular é muito complicado. Quanto maior mais complicado fica de você fazer essa manipulação para cortar o stencil. Porque ainda assim, o stencil que eu faço, ele ainda vai uma camada de filó. Então, são 3 etapas, né? O desenho, a impressão e o corte. Mas aí, para finalizar tudo, para não rasgar, para não perder as partes internas do desenho, que a gente chama de ilhas, né? A gente fixa um filó em cima, que é um outro trabalho. Passar o filó, colar o filó, virar o papel e tirar todas as pontes, porque como a gente trabalha com pontes para ligar as ilhas, precisa ser eliminado essas pontes para o desenho ficar limpo. Então aí é um outro trabalho, virar o desenho e ficar com o estilete ali tirando todas aquelas pontes, né? Então assim, o grande trabalho do stencil é o antes, o depois da pintura é a alegria. Muito bom, muito bom. Então, aí assim, para você entender, para cada área de cor, eu preciso de um stencil, de uma matriz, eu chamo de matriz. O pessoal chama de máscara, mas eu digo que é matriz. Porque o stencil, na verdade, é uma técnica de impressão, como é a xilogravura, como é a gravura convencional, vamos dizer assim. E ele está mais próximo do silkscreen. Porque se você for estudar silkscreen, você vai ver que a técnica é muito parecida. Então eu tenho para cada área uma cor, para dar o reflexo, o brilho, né? Agora você viu aqui como isso é pequenininho? Nossa, é muito detalhado. Nossa. Né? Porque o desenho é pequeno, né? Então você viu ali a base de fundo da blusa do personagem. Agora, se você chegar de perto, você vai ver que também é bem detalhado e bem pequeno as pontes, as partes. Nossa, muito, que demais, gente. Isso tudo eu cortei na mão. Nossa. Então, assim, eu tenho um fundo e no fundo eu tenho uma cor. Nesse caso são 4 cores a roupa. Então assim, tem o brilhinho do olho, a luzinha do laço na cabeça, aqui o brilho do laço, a segunda cor da blusa, né? E essa aqui pertence ao personagem. E aqui, aquele amarelinho que eu te mostrei é um colar, aqui é o fundo do colar. E aqui é o fundo do laço que vai na cabeça do personagem. Muitas peças. Então o que eu tenho aqui? Isso aqui é uma cor de pele. Essa é a cor mais clara. Essa aqui é a luz. Aqui é a segunda cor, que é o bege mais escuro da pele. Gente. Aí você acaba trabalhando com sombra e luz, não é isso? Sombra e luz. E aqui é a sombra escura. Ah, que bacana. Nesse caso, esse trabalho tem um texto. Que é um texto que se trabalha, é um retrato da Frida, e eu achei um diário dela, e ela tem uma poesia, e eu escrevi essa poesia no contexto do trabalho. Como se ela estivesse pichando essa poesia na rua. Aqui é a calça, que eu tenho uma cor. E a outra cor não sei onde tá. São 3 cores. Não sei onde eu botei. E aqui é o traço. Dá uma olhada de perto para você ver.
Nossa senhora! Nossa, é muito detalhado. É um trabalho muito artístico. Então, o que eu faço? Olha que lindo! Gente do céu! Eu imprimi isso no plotter, colei aqui no cartão e recortei. É como eu falei, é muito difícil você ter essa questão do espaço, do vazio, do preenchido. Não, é muito simples. Você sempre trabalha com negativo. Tá. O stencil sempre trabalha com negativo. Mas também é possível trabalhar com os positivos. Tem vários artistas que trabalham os positivos. Eles pegam os positivos, pintam e depois vão tirando a cor. Passa preto, depois vem com branco. Posso ver novamente o finalizado? Você quer ver a obra? Ah, eu quero ver a obra. Ó, isso aqui é inédito, hein? Sério? Ai, meu Deus. Não apresentei pra ninguém ainda, nem mandei lá pro pessoal da exposição. Que lindo! Muito lindo.